A cautela citada pela Juliana é em relação a esses 3 pontos de diferença, né? O governo deve ter uma preocupação porque deve apresentar medidas que o brasileiro sinta no bolso, né? E sinta no dia a dia, não só no bolso, mas no dia a dia, né? Como a questão da segurança pública, né, Larissa? Qual o seu destaque dessa pesquisa, Larissa, e quais os desafios que o governo tem para colocar ações em prática agora antes das eleições, né, de outubro do ano que vem? Sabe que eu, escutando a Juliana falando, né, o quanto o Palácio do Planalto está comemorando, para fazer o governo Lula mais feliz é só se essa pesquisa fosse daqui a um ano. Sim. Ou melhor, um pouco menos de ano, porque em um ano a gente já vai ter eleição, né? Mas é isso, o Palácio do Planalto está muito otimista, mas fica pensando, dá para manter Sim. até 2026? O que vai acontecer até lá? E antes até de destacar, daqui a pouco a gente vai falar, obviamente, também sobre os detalhes que a população tem visto melhorar dentro do país, mas eu queria trazer para a nossa conversa, Leandro, eu vendo essa pesquisa hoje, veio na minha cabeça um café que eu tomei com uma fonte ali do PT, do diretório do PT, tem mais ou menos 6, 7 meses. Na época, essa fonte me disse, Larissa, se chegar ali para o final do ano, Lula tiver de aprovação 40%, 45%, vai para a eleição e vai dar certo. E aí isso vem mostrando o quanto os últimos passos do presidente Lula condizem com esse entendimento que é desde lá. Precisava chegar numa margem confortável ali, até para poder anunciar de forma oficial que iria ser candidato, como Lula fez essa semana. Então, nesse momento, sim, é uma pesquisa dos sonhos, várias comemorações, mas muita coisa pode acontecer até o ano que vem. E esse é o pé atrás e a apreensão do Palácio do Planalto. Acho que a Juliana concorda comigo nisso, no sentido de que agora está ótimo, mas o que vai ser ali para julho, para 2 meses antes das eleições e principalmente outubro, quando todo mundo for para as urnas votar, né? E tem um ponto, Leandro, só para a gente complementar, que é o seguinte, olhando, né, para o futuro, tem aí agora um pouco menos, né, de um ano até o primeiro turno das eleições, tem algumas questões que já são colocadas de forma muito clara pelo PT. Um desses entendimentos é que não adianta muito agora, nesse momento, pensar em grandes programas, né? Pensar em colocar coisas novas na rua. A gente falava muito sobre o governo tentar encontrar uma marca, né, para as eleições de 2026. Então, o que eles entendem a gente vai ter que trocar ministro, vai tirar gente ali para concorrer nas eleições. Agora, não é muito mais não faz mais sentido aquela cobrança do presidente Lula para os ministros de me deem programas, deixa eu mostrar aqui alguns números, porque isso não vai impactar. Então, querem pegar pontos essenciais para que essa popularidade seja mantida. A gente está falando de discursos ideológicos e políticos que fazem sentido, soberania nacional, tem alguns temas mais populares, o imposto de renda no Congresso Nacional, a PEC que trata do fim da escala do 6 por 1. Então, tem alguns elementos que podem ser utilizados. Mas no que diz respeito de entrega, o governo quer olhar para o que já fez e pensar no que pode fazer para 2026, mas mais para 2027, se houver uma reeleição. Então, não é um momento mais de pegar aquela lista e falar assim, nossa, esse aqui vai ser o programa que vai fazer algum sentido, porque não dá mais tempo. Agora é o momento de entender o que deu certo e focar a comunicação nesses pontos. Por favor, Larissa, não deu mais tempo. Desculpa, eu continuei no assunto aqui. Por favor. E tem um detalhe que eu tenho sentido muito, o quanto também o governo está investindo. A gente já falou de segurança, a gente já falou da questão do imposto de renda, que é perceptível nessa pesquisa, nessas últimas pesquisas, diga-se de passagem. Mas tem 2 detalhes. Eu percebi uma aprovação muito grande ainda sobre o Minha Casa Minha Vida, e a gente teve ultimamente lançamento do Minha Casa Minha Vida para a classe média, teve nessa semana um programa ali para reforma de moradias também, e tem uma aposta muito grande no Ministério da Saúde, especialmente no tratamento de doenças crônicas. A gente tem visto anúncios muito importantes na área do tratamento do câncer, na área de cirurgias, que muita gente ficava, por exemplo, em grandes filas, porque essa é a percepção do Palácio do Planalto. Não tem que se criar novas coisas, mas são 2 assuntos que vão permear todos os candidatos nas eleições do ano que vem. E a gente tem no meio disso segurança pública e saúde, especialmente, sem contar a economia, que a Juliana já comentou. O nosso chefe aqui me lembrou que daqui a um ano, Larissa, no dia 25 de outubro, será o segundo turno das eleições. Praticamente um ano, né? Hoje são 24. Aí a pergunta, Larissa, é a seguinte,
O governo já fez o suficiente para conseguir mostrar nas ruas, nas campanhas, uma mudança no país? Ou será que ainda há tempo? Um ano, a gente sabe que o Congresso Nacional para lá para o mês de junho e julho do ano que vem, né? Aliás, até um pouco antes das eleições. Mas será que o governo não consegue mais aprovar nada? Vamos supor, na área de segurança pública, a PEC da segurança pública seria o suficiente para poder o brasileiro sentir uma diferença, uma realidade diferente nas ruas do país? O que eles têm sentido é que a PEC, a gente sabe que desde que chegou lá está emperrada e é difícil. Mas tem diversos projetos de lei, pelo menos 8 projetos de lei, Leandro, relacionados à segurança pública, que são apoiados pelos secretários de segurança dos estados. Porque sempre entra em discussão essa questão da PEC da segurança pública, porque há um entendimento dos entes que o governo federal poderia estar se metendo nesse assunto, sendo que pela Constituição cabe aos estados legislar em cima de segurança pública. Mas tem alguns projetos de lei que já há uma aprovação, um consenso entre todos os estados que poderiam avançar. Então, o governo também está apostando muito nesses projetos de lei em específico. E aí, o que pega mesmo é o orçamento do ano que vem. Daqui a pouco a gente vai falar, porque os assuntos da política e da economia vão se juntando, se entrelaçando ali, mas há uma dificuldade muito grande do que vai ser esse orçamento de 2026. E isso vai ser determinante ou não para o governo, se vai continuar com projetos de pé, se vai ter dinheiro também para dar aumento para funcionalismo público, uma matéria que a gente vai subir no site agora também, porque está tendo pressão de aumento do funcionalismo público. Enfim, que montante que o governo tem em mãos, sendo que há uma expectativa de anunciar um corte já na próxima semana a ser votado pelo Congresso Nacional. Então, por isso que está tanta bateção de cabeça em cima do orçamento, porque isso garante uma máquina pública mais efetiva ou não para essa tentativa de reeleição do presidente Lula.